Quero saudar a todos os queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz por mais uma vez estar aqui para transmitir esta live e falarmos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Peço para você, meu amigo, meu amado irmão, que você compartilhe esta live para que mais vida possa ser edificada através deste ensino. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações através deste estudo maravilhoso. A lição hoje é a última lição deste trimestre, lição de número 13, hoje dia 28 de março de 2021. Voltados os olhos para a bendita esperança. A esperança de todo crente tem que ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos aqui peregrinos, nós somos forasteiros e estamos aqui somente de passagem nesta vida. Texto áureo. Aguardando a bem-aventurada, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. Então, a nossa esperança é algo vivido e real, e ela não se baseia em utopia. Vamos então agora entrar aqui na nossa lição. Você sabia que a convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós? A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o Senhor no céu de glória. Essa deve ser a expectativa, a bendita esperança de todo aquele que serve ao Senhor. A introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Haja visto que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E nós temos que ter a esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. E nós, a igreja, somos este povo e estamos ansiosos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e da noite. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Será que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra? Será que tudo que nós estamos passando é o prenúncio para a volta do Senhor? Será que este cenário que nós estamos vivendo
é um preparamento para que o Senhor venha buscar a tua igreja? Meu querido, eu quero te informar algo. A noite, o dia vem e o dia passa. A noite vem e a noite passa. Entra-se as estações. Entra o outono, entra a primavera, entra o inverno. E todos eles passam. E eu quero te dizer que assim como o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu, Ele também há de voltar para buscar a tua igreja. É promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. É o momento de nós ficarmos vigilante, atento, para a qualquer momento o noivo vir buscar a tua noiva. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe, nos evangelhos e também nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se também na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja. Eu preciso te esclarecer, eu preciso te informar que segunda vinda e arrebatamento da igreja é o mesmo tópico, é o mesmo ponto. Isto não se refere à segunda vinda do Senhor em glória. Então nós estamos falando aqui do arrebatamento da igreja, a qual o Senhor Jesus prometeu, a qual os anjos anunciaram, a qual os apóstolos também anunciaram. E em breve este glorioso evento vai acontecer. Nós temos prova disso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 15. Mas antes disso eu quero ler aqui Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e o versículo 29 ao 30. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no sinal o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Haja visto que muitos fazem uma interpretação errada deste texto. Por quê? Este texto está se referindo à segunda vinda de Jesus em glória, na qual ele pisará nos montes das oliveiras em Israel. Não se refere ao arrebatamento da igreja, se refere à segunda vinda de Jesus em glória. Quero apresentar aqui em 2 Tessalonicenses, agora, a promessa do arrebatamento da igreja. Capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, versículo de número 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós, a igreja, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos ressuscitarão em Cristo primeiro. Agora a igreja, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar com o Senhor nas nuvens. O Senhor Jesus no arrebatamento não descerá na terra. O Senhor Jesus vai vir buscar a igreja a qual Ele comprou com o preço do seu sangue, que somos a igreja militante, que somos nós, a igreja que está triunfando aqui nesta terra, que está vencendo e que é vitoriosa. Meu querido, você faz parte desta igreja. Você faz parte deste povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele viria da mesma maneira como subiu. Atos capítulo de número 2, capítulo 1, melhor dizendo, vai estar falando esta referência. Quando Jesus está sendo elevado ao céu e aparece dois anjos e fala para os discípulos: varões Galileu, por que estás olhando? Este mesmo Jesus que está subindo ao céu, do mesmo modo ele há de voltar. A prova disso, João capítulo de número 14, quando Jesus disse aos discípulos, promessa do nosso Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou para lá preparar o lugar. Quando eu for e preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós para que onde eu estiver estejai vós também. É promessa do Senhor de voltar para nos buscar. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja. Sei que isto não é muito pregado dentro das igrejas, mas ele vai voltar e a qualquer momento ele vem nos buscar. Isto é promessa de Jesus. Foi o que eu acabei de dizer. Primeiro os anjos anunciaram. Jesus agora confirma isso no Evangelho de João 14. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos não compreendiam quando que iria acontecer. Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Primeiro, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai. Nenhum homem, nenhum ser mortal nesta terra tem poder de dizer qual será o dia que o Senhor vai voltar. Jesus, no seu ministério terreno, explicou para seus discípulos que somente o Pai saberia o dia e a hora. Hoje, com certeza, Ele sabe. E está fora do radar humano. Isto está fora do nosso radar. Então a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos da terra. A prova disso que Jesus disse: e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Isso se estendeu até os confins da terra. Não ficou limitado até só para Israel. Não ficou limitado somente para o povo judeu. Haja visto que é o único povo na terra que tem esperança de restauração. Mas nós temos a promessa de salvação. A igreja tem a promessa de salvação, de que Jesus vai voltar para restaurar o teu povo.
Ponto de número 3. Os dias se aproximam. Haja visto que nós estamos vivendo dias difíceis. Os dias são maus. A igreja tem passado por um período de frieza espiritual. E agora nós estamos vendo um momento difícil, a qual todos estamos enfrentando por esta pandemia. Os dias, meu querido, são maus. Os dias são de trevas, são tenebrosos, mas nós não podemos jamais perder a esperança de que o Senhor vai restaurar tudo isso. Sabemos que a vinda de Jesus se aproxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, Jesus não fala para nenhum dos discípulos o dia e a hora, mas eles explica os sinais. E ele mostra que haverá guerras, fomes, terremotos em vários lugares, pai contra pai, pai contra filho, filho contra pai. E haverá fome, haverá doenças, epidemias, pestes. Tudo isso Jesus falou que iria acontecer. E isto ainda não era o fim. Era prenúncio do fim. Meu amigo, guerras, fomes, sempre existiu. Terremotos, sempre existiu. Mas nós estamos vendo agora o cumprimento da promessa do Senhor, de que os dias são maus, de que muitos estão apostatando da fé e que tem se levantado muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, as profecias têm se cumprido e nós estamos vivendo esses últimos dias. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Quero ler um texto aqui com os queridos e amados irmãos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Paulo escreveu ao jovem Timóteo, capítulo de número 4. Ou melhor dizendo, capítulo de número 3. Paulo falando para o jovem Timóteo: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, mais inimigos dos prazeres do que amigo de Deus. Paulo falou para o jovem Timóteo que isso aconteceria nos últimos dias. Nós estamos vendo que a Bíblia nos prova isso. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Os últimos momentos da igreja na terra. Nós estamos presenciando o prenúncio do fim. A igreja precisa estar atenta, precisa estar vigilante a todo momento, como na parábola das 10 virgens. Nós precisamos estar com as lamparinas acesas, para que quando o noivo chegar, ele encontra as lâmpadas acesas e com azeite. Então os principais, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas somente o Senhor Jesus. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. O que é isto, efusão?
é o aumento do Espírito Santo, ou seja, é a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. É o pentecostalismo entrando na vida das pessoas. É a manifestação gloriosa do Espírito Santo. Isto foi uma promessa que está lá em Joel, que nos últimos dias os velhos terão visão e sonho, e os jovens profetizarão. E o Senhor derramaria dele sobre toda a carne. Promessa do batismo do Espírito Santo. Uma promessa de avivamento. E nós vimos este avivamento acontecer a partir lá do avivamento da Rua Azusa, que tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O derramar do Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2, o dia do Pentecoste, e também aconteceu no avivamento da Rua Azusa, e ele tem acontecido dentro das nossas igrejas, a qualquer momento que nós estamos ansiosamente buscando pelo Espírito Santo. E a promessa do Senhor de um grande avivamento no nosso Brasil. Então, outros sinais evidentes é a fundação do Estado de Israel. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, vai falar da parábola da figueira e os seus ramos. Quando já os seus ramos tiver tenro e começar a dar fruto, sabei que está próximo o verão. A figueira representa a nação de Israel. Os ramos representam as nações vizinhas. Meu querido, que em 1948, esta figueira começou a brotar, começou a dar fruto. Quando a bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, foi a nação de Israel nomeado como Estado. Em 1948, por um voto de uma resolução da ONU, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu o voto e nomeou a nação de Israel como Estado. De lá para cá, então, a figueira tem brotado e tem aumentado os seus frutos. A figueira hoje, que é Israel, ela é o nosso relógio. Ela é o cumprimento desta promessa de que Israel seria restaurada. Então, é um sinal de que a vinda do Senhor está se cumprindo. Ponto de número 2. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar e o estado de quem permanece alerta, de que procede com precaução para não correr o risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Como nós ficamos alerta? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria na sua casa na madrugada, ele ficaria acordado. Mas ele não sabe. Por isso que se nós soubesse a hora que o Senhor Jesus viesse, nós estaríamos esperando. Mas nós temos que estar alerta, vigilante, a todo momento, que para que quando este momento acontecer, nós estejamos preparados. Como assim? Uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Uma vida voltada ao Senhor. Uma vida voltada à adoração. Uma vida com integridade, santidade, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que estar alerta e vigilante a todo momento.
porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42, Mateus 25, 13, Marcos capítulo 13, 32, Lucas 21, 36, nos fala sobre esta vinda tão gloriosa. E também essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus, nas diversas parábolas e no discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Pedro também escreveu isto. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ambas procuro despertar, com lembrança, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, que tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E dizia: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram ou dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. A igreja naquela época não acreditava mais na volta do Senhor. Mas Pedro está lembrando e alertando aos irmãos, porque deliberadamente esquecem que tudo de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele dilúvio. Ora, agora existe a terra pela mesma palavra, tem sido entesourado pelo fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição de todos os ímpios. O Senhor Jesus prometeu que Ele vai voltar para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja e para implantar o reino de paz aqui na terra. Então, os sinais são claros, os sinais são evidentes. Nós estamos vivendo os prenúncios do fim. Os alarmes falsos. Meu amigo, meu querido, tome cuidado com os alarmes falsos. Hoje nós temos muito acesso. Hoje nós temos uma facilidade muito grande nas redes sociais, na internet, em canais que trazem alarmes falsos e mentirosos para o povo de Deus. E nós temos que estar atento a todo momento e ligado somente no que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos esclarece sobre estes assuntos polêmicos. Devemos tomar cuidado com pessoas que fazem interpretações errôneas da Bíblia. Nós precisamos entender que a maior revelação que Deus deu à humanidade é a Bíblia Sagrada. Aqui está todo o desejo, todo o desígnio de Deus para o homem. Não estou falando que você não pode ter um livro extra-bíblico. Não estou falando que você não pode ter um comentário bíblico. Mas eu estou falando para você tomar cuidado com os alarmes falsos. Porque Jesus nos alertou que
que viria falsos profetas e enganaria a muitos. Que viria homens enganando a muitos, falando coisas mentirosas, que deixaria o povo amedrontado. Fique atento, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Se nós formos estudarmos a escatologia, nós vamos ver muitos homens que dataram, colocaram data sobre a volta do Senhor. Todos estes homens quebraram a cara. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que eles não batiam, reinterpretaram as suas supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Tome cuidado com esses que estão datando a volta do Senhor. Tome cuidado com esses que estão falando que o Senhor está vindo, que o Senhor está ali. Cuidado, meu amigo. A Bíblia, ela nos mostra os sinais que vão acontecer e que também têm acontecido. Aí nós podemos compreender a vontade do Senhor. Uma coisa eu sei, que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E uma coisa importante eu tenho que te informar, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Que ela é vitoriosa, que ela é triunfante, que ela é poderosa, porque é o Senhor Jesus Cristo que é a cabeça da igreja. Fique tranquilo, fique calmo. Só não perca a gloriosa esperança de que a qualquer momento nós sairemos deste mundo tenebroso e voltaremos para casa, para onde o Senhor preparou para nós moradas, lugares aonde nós iremos ficar com Ele. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. A palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas a respeito da vinda de Cristo. Tome cuidado. Se você ouvir algo, vai para a Bíblia, pesquise na Bíblia. Se a Bíblia estiver afirmando, aí você fica com esta palavra. Essas maravilhosas doutrinas têm como objetivo trazer esperança aos crentes. Não é incredulidade e nem falsa expectativa aos alarmes falsos. A doutrina da Bíblia, a escatologia, ela tem o propósito de nos esclarecer, de nos trazer esperança acerca da vinda do Senhor e nos trazer uma visão clara de que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo e que a vitória do Senhor Jesus e da igreja, ela é garantida. Ponto de número 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Deus, Ele quer somente a nossa fidelidade. Que nós somente sejamos fiel a Ele. Que nós levamos uma vida de santidade. Que nós tenhamos uma vida voltada na Tua palavra. E uma vida espiritual sadia e sarada. E nunca deixemos de acreditar nas suas promessas. Então, nós temos que ter
uma vida de santidade e uma vida de fidelidade. Qual é a definição de fidelidade? É a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, do que é leal. Aquele que é fiel, aquele que é leal, ele não se afasta do seu Senhor. Ele não abandona o seu Senhor. Ele não se esquece das promessas do seu Senhor. Porque é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a bendita promessa, a bendita esperança do Senhor. Então, a fidelidade, a lealdade, a verdade, ela pertence ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa bondade, lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, de lealdade e respeito, numa constância nos compromissos assumidos. Como você tem sido naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem demonstrado lealdade naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Talvez que seja pouco. Como você está agindo diante desta situação? Eu me recordo de uma passagem bíblica a qual o Senhor deixou para os seus servos alguns talentos. E eu me lembro que teve um de seus servos que escondeu o talento. E quando o Senhor voltou, e aquele servo falou: eu escondi porque fiquei com medo de perder o único que eu tinha. O Senhor falou para ele: servo mau, servo mau, você deveria ter feito como os outros dois, ter granjeado mais. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos não é para ficar parado, não é para ficar escondido, não é para ficar estagnado. Nós devemos ser leal, devemos ser fiel ao Senhor e fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Haja visto que Deus quer nos presentear com dons espirituais, mas nós temos que exercer esses dons. Nós temos que usar esses dons para abençoar as pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado aqui nessa terra. Talvez você tenha orado, tenha pedido para o Senhor que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê dons espirituais. Meu querido, quero te lembrar que Deus só vai te dar dons espirituais desde que seu coração esteja voltado a fazer algo para o reino do céu. Deus não enche ninguém de dons para a pessoa ficar se vangloriando. Lembre-se, nós devemos ser leal ao Senhor. Nós devemos ser fiel ao Senhor. Isto é o que Ele exige de nós. Aí a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não falha. Tanto que Ele fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E todas as suas promessas o Senhor cumpriu. Deus fez promessas de restauração para o povo de Israel. E eu tenho plena convicção de que Ele vai cumprir. Deus fez promessa de voltar e buscar a tua igreja. E eu tenho plena convicção de que Ele vai cumprir. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo Consolador. E Ele veio. E hoje Ele habita dentro de nós. Então, o atributo de Deus é a verdade. É por isso que a Bíblia, ela é a verdade. Ela não mente. Ela não falha. E a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Então, Deus é fiel. Eu acostumo ver sempre um adesivo em alguns carros. Deus é fiel. E nós? Será que somos fiéis? Será que nos momentos mais difíceis que nós estamos passando, será que nós somos fiéis a Deus?
Será que quando nós estamos ganhando um bom salário, nós somos fiéis a Deus? É fácil colocar um adesivo no carro? Deus é fiel. Isso eu não tenho dúvida de que Deus é fiel. E nós? Somos fiel? Pense, reflete sobre este ponto. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, como Deus prometeu que enviaria o Salvador para a humanidade, Jesus Cristo, a qual está lá no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus havia feito uma promessa que enviaria o Salvador para a humanidade, e esta promessa se cumpriu. Jesus veio a essa terra, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora a sua promessa é de voltar e buscar a sua igreja lavada e remida e comprada pelo teu sangue. Meu querido, você não é qualquer um, você não é uma mera pessoa que foi feito por acaso, não. Você é comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você dinheiro nenhum pode comprar. Você não tem um valor para este mundo, mas para Deus você tem mais importância do que o mundo inteiro. Lembre-se disso. E Ele vai voltar por causa de você, por causa do teu povo, da tua igreja. Então, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar e vai buscar a tua igreja e vai tirar ela deste sofrimento aqui nessa terra. Lembre-se disso. Fique com essa esperança. Fique com esse desejo no teu coração. Não fique triste. A morte, ela é o veículo que nos leva até Deus. E a Bíblia, ela nos enfatiza e nos deixa bem claro que todos passaremos pela morte. Eu sei que é algo que ninguém quer enfrentar, mas todos iremos que passar. Mas nós temos que crer que após a morte nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Então a fidelidade, como uma virtude cristã. A fidelidade como uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e também nos proféticos, nas parábolas e nas ilustrações, como uma importante virtude na vida cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. O que nós estamos refletindo perante uma sociedade é a fidelidade que nós estamos mostrando às pessoas, de que Deus é fiel, de que Deus age com fidelidade. Tempos e estações. Estamos partindo para a reta final deste estudo. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta ela foi dupla. Tempo no grego, nessa passagem é cronos e significa um longo período. Haverá um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Jesus não falou para eles sobre tempo, mas explicou sobre as estações. Então, vai haver um espaço de tempo, e nós estamos vivendo esse espaço de tempo para a pregação do Evangelho.
e aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o tempo do homem. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus também são mais altos. Então, as estações nesse verso significa kairos, que significa ocasião e se refere a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativa de Deus. Nós temos que lembrar que existe um tempo oportuno, um tempo apropriado, que este é o tempo de Deus, na hora dele, que ele vai se manifestar. É conhecido como plenitude dos tempos. É o tempo de Deus, o tempo de ele se manifestar. A conclusão: viver com fidelidade e ser fiel e leal durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino do céu. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda, e ao ascender ao céu, dos anjos reafirmaram esta promessa. Atos capítulo 1. O que está olhando, varões Galileu? Este mesmo Jesus que está subindo ao céu, do mesmo modo ele há de voltar. Os anjos anunciaram. Jesus também prometeu. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou para lá preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós, para que onde eu estiver, estejai vós também. Os anjos anunciaram. Jesus prometeu e anunciou. Os apóstolos também anunciaram. Relativamente a tempos e época, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo está falando aos irmãos de Tessalonicenses, porque todos estão inteirados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, lavada, comprada com o teu sangue. Lembre-se disso. A promessa é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a todos os seus familiares, que neste domingo seja um domingo de paz, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, não perca a esperança. Não deixe de acreditar na volta do Senhor. Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Eu quero agradecer aqui alguns irmãos que nos acompanhou através desta live de uma forma bem carinhosa. Que Deus venha estar abençoando a vida de todos os queridos irmãos. A nossa querida irmã Lucilene Souza Alves, nossa querida irmã Joana Marinoni, a nossa querida irmã Vanessa Farias, Meire Janes, ali de Ilhéus, Bahia, nosso pastor presidente Valdecir da Silva Chaves, a irmã Lourdes de Almeida, que Deus te abençoe, a nossa querida irmã Sirlene Donizete Zanetti, nosso irmão Ricardo, a nossa querida irmã Meire Correia e irmão Rogério Oleriano, a nossa querida irmã Ivonete Magalhães, aí a nossa... e a todos aqueles que não mencionaram o nome, que também participaram desta live. Temos aqui um comentário aqui. A nossa querida irmã Mary Jane Silva: nos últimos tempos tenho visto vários temas de pregação, mas
sobre a volta de Cristo de forma genuína, esta está escassa. Mas glorifico a Deus que sempre terá irmãos comprometidos com essa verdade, que é anunciar a palavra de Deus. Meu querido, este é o nosso objetivo. Este é o papel da igreja triunfante aqui nesta terra. Anunciar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que a promessa dele é de buscar o teu povo, que a promessa dele é de restauração para Israel. Meu amigo, se nós não crermos nessas promessas, nós estamos perdendo tempo, mas nós temos que acreditar de que as promessas do Senhor, elas são verdadeiras e jamais falharão na vida de todo ser humano. Então, que Deus abençoe a todos e não deixe de anunciar que Jesus vai voltar. Fale abertamente, anuncie claramente, aproveite este momento nas redes sociais e anuncie que Jesus vai voltar e que falta muito pouco para ele buscar a tua igreja e que nós somos esta igreja vitoriosa que estamos aqui nessa terra e que daqui a pouco nós voltaremos para casa. É o momento oportuno de anunciar de que Jesus vai cumprir a promessa dele em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.